Você já parou para pensar quantas vidas foram destruídas por causa de uma simples confusão entre ciência e superstição? Quantas mães já olharam para o próprio filho doente e, ao invés de ver um ser humano que precisa de ajuda médica, enxergaram o demônio? Sabe o que é isso? Isso não é fé. Isso é ignorância, perigosa, violenta e travestida de religiosidade. Esquizofrenia não é o capiroto, não é possessão, não é castigo divino, é transtorno mental. E tá nos manuais da medicina e não nos evangelhos. Tem CID, tem diagnóstico, tem tratamento. Mas não, tem gente que prefere enfiar o filho numa igreja do que num hospital. E pior, quando o menino surta, pega uma tesoura, coloca a própria vida em risco e quase morre com um tiro, sabe o que dizem? Foi o diabo. Não, não foi o diabo não. Foi o abandono, foi a desinformação, foi a negligência disfarçada de oração. E aí eu te pergunto, que Deus é esse que permite um filho surtar e quase morrer para ensinar uma lição? Que tipo de entidade amorosa joga a roleta russa com a cabeça de alguém? E agora me responde, se fosse câncer, a pessoa também ia dizer que era o demônio? Ou só é demônio quando a doença atinge a mente, que aí vira coisa do inimigo? E sabe por quê? Porque é mais fácil espiritualizar o que você não entende, do que ter uma liberdade de aprender. Olha só, quando alguém com esquizofrenia entra em surto e demonstra força fora do comum, o nome disso não é possessão demoníaca. É uma resposta neurológica e fisiológica ao desequilíbrio químico do cérebro. É apenas o corpo sendo tomado por adrenalina, tensão muscular, desorientação e luta por sobrevivência. O cérebro, ele tá em caos, e o corpo, ele responde como se estivesse em guerra. Então, gente em surto pode sentir dor, pode não ter noção do perigo e muitas vezes entra num estado de fuga ou ataque. E isso ativa uma força anormal, sim, mas ela é natural, não é sobrenatural. E por que os remédios às vezes param de funcionar? Porque o cérebro muda, porque o corpo se adapta e porque a esquizofrenia é complexa. Não existe cura mágica nem solução espiritual, mas sim ajuste de medicação, tratamento contínuo e principalmente acolhimento sem julgamento. Chamar isso de coisa do demônio é cruel, machuca ainda mais quem já tá lutando com uma mente bem confusa. Vozes internas e medo constante. É como você dá mais culpa para quem carrega o sofrimento. Você quer ajudar de verdade? Não ora para expulsar espírito. Leva a sério como uma condição médica. Converse com psiquiatras, psicólogos. Acompanhe com amor, paciência e humanidade. Ah, e tem mais uma coisa importante também que você deve saber. E coisa que ninguém fala. Durante um surto psicótico, a pessoa ela pode parecer violenta. Mas não é porque ela quer machucar alguém. É porque o cérebro dela tá tentando se proteger de uma ameaça que nem existe, mas que para ela é real. Então não adianta gritar, empurrar, orar ou tentar acordar a pessoa com tapa. Isso só piora e só assusta, só aumenta o caos. O que essa pessoa precisa nesse momento é de ambiente calmo, sabe? Sem aglomeração, sem estímulos agressivos e com acompanhamento profissional urgente. E sabe o que agrava mais ainda o quadro? O preconceito. Quando o paciente ele é visto como endemoniado, a família rejeita. O bairro isola, a escola ignora. E aí a doença, que já é cruel por si só, vira prisão emocional e social. É por isso que falar disso aqui é tão importante. Não é só sobre ciência. É sobre compaixão com quem sofre em silêncio. O rapaz não tá possuído, ele tá doente. E precisa de apoio, não de exorcismo. Olha só, se os profissionais do CAPS estão com dificuldade, é sinal de que a medicação precisa ser revista. Talvez uma internação temporária seja necessária para ajustar tudo. Mas isso é responsabilidade, sabe de quem? Da equipe de saúde. Não da igreja, do pastor ou da oração. A esquizofrenia ela é tão real quanto um osso quebrado. Só que ela quebra por dentro. O cérebro vira um campo de batalha. Vozes que ninguém mais ouve. Medos que ninguém mais sente. Imagens que ninguém mais vê. É um inferno. Não porque foi enviado do inferno, mas porque a mente ela entrou em colapso. Mas e por que isso acontece? Porque os neurotransmissores, as substâncias químicas do cérebro, ficam completamente desregulados. A dopamina, por exemplo, ela entra em excesso. E o que ela faz? Amplifica o que não existe. Cria vozes, cria imagens, cria paranoia, cria delírios. A pessoa ela perde a linha entre o que é real e o que é fabricado pela própria mente. É por isso que muitos pacientes acreditam que estão sendo vigiados, perseguidos, controlados, ou que não são escolhidos por Deus, ou que estão possuídos por algo maligno. Sabe, não é crença, é distorção neurológica. Tem base, tem causa, tem estudo, tem exame, tem tratamento. E sabe o que não tem? Não tem diabo. Não tem espírito, não tem maldição. Mas tem um detalhe que os crentes ignoram. Isso é estudado há mais de 100 anos. Com ressonância magnética funcional, com eletroencefalograma, com análise genética, com todos os protocolos psiquiátricos. E funciona, tem controle.
Tem pacientes que vivem bem, que trabalham, estudam, amam, quando são tratados com respeito, sabe? Ciência e dignidade. Só não tem exorcismo. Porque exorcismo é espetáculo para a plateia cega. E sabe o que é mais louco? A Bíblia nunca falou de esquizofrenia, porque naquela época não existia ciência para entender isso. Então tudo que era estranho era endemoniado. Era ignorância em forma de doutrina. E hoje tem crente que ainda vive como se estivesse no século I, negando séculos de avanço só para manter o discurso de guerra espiritual. Agora se liga nessa. Em Marcos 5, Jesus expulsa um demônio de um homem que vivia isolado, gritando, se cortando. Parece possessão? Parece. Mas sabe o que parece ainda mais? Transtorno psicótico grave. Parece também episódio dissociativo, alucinação auditiva, comportamento autolesivo. Sintomas clássicos de esquizofrenia paranoide. Agora, olha só, por que o demônio só aparece quando a pessoa para de tomar o remédio? Se fosse um ser sobrenatural, poderoso e espiritual, o remédio não teria efeito nenhum. Ou será que o capeta tem medo de risperidona? Faz algum sentido isso? Óbvio que não. O que acontece é que o cérebro tem substâncias químicas, como a dopamina, a serotonina, que quando estão desreguladas, provocam alterações na percepção da realidade. E aí o antipsicótico ele atua justamente nisso, ele regula essa química cerebral e reduz os sintomas da esquizofrenia, como delírios, alucinações. Ou seja, não é o exorcismo que melhora a pessoa, não. É o tratamento, é a ciência. A religião ela só entra para confundir tudo e atrasar o diagnóstico. Muita gente que tem um surto psicótico vai parar na igreja e não no hospital. E sabe o que acontece? A pessoa piora, porque ela começa a acreditar que ela tá possuída, que tem um espírito maligno dentro dela. E isso só vai alimentar mais o surto. Não é fé, é desinformação. Não é possessão, é transtorno psiquiátrico. E olha só, não é demônio, é dopamina em excesso. Mas o crente, ele não estuda isso. Ele faz exegese. Ele lê a Bíblia projetando a sua fé, não buscando sentido original. Ele força o texto a dizer o que ele precisa acreditar. Porque se ele estudar de verdade, tudo isso desmonta. E ele sabe disso. Quer saber como que eu tô falando a verdade? Pesquisa esquizofrenia e sintomas, lá no site do Ministério da Saúde. Olha, leia também os estudos do Instituto de Psiquiatria da USP. Vai atrás da ciência, não de superstição. Vai atrás de neurociência, não de versículo. Porque, no fim, o que salva uma vida não é óleo ungido, é clonazepam. Não é oração em línguas, é terapia cognitivo-comportamental. Não é imposição de mãos, é intervenção psiquiátrica. E negar isso é assassinar uma sentença de morte em nome de uma fé cega. E sabe qual é a parte mais cruel? O garoto tá costurado, ele tá machucado, psicologicamente despedaçado. E ainda assim a mãe dele enxerga o diabo. Não vê o filho precisando de ajuda, não vê o sofrimento, só vê uma crença, só vê uma doutrina, vê uma guerra invisível que não existe. Isso é desumano. Então me diz, até quando a ignorância vai ser mais sagrada do que a verdade? Até quando a Bíblia vai falar mais alto que o laudo médico? E você, vai continuar chamando a doença de demônio? Ou vai abrir os olhos antes que seja tarde demais?